Olá, seja bem-vindo no vídeo de hoje. Esse é um vídeo muito importante, tanto para você que é paciente e faz uso de medicamento psiquiátrico, ou você que é profissional de saúde e cuida de alguém que faz um tratamento psiquiátrico. Por que que esse vídeo é importante? Porque nessa imagem que eu estou mostrando aqui na tela, está resumido todo o processo de tratamento psiquiátrico. E saber disso é importante para entender cada fase, entender cada conduta e saber também o momento correto de interromper esse tratamento, se isso for possível, né? A depender do diagnóstico psiquiátrico. Então você pode ver aqui que este gráfico ele mostra o início do processo, que é a fase de normalidade. Então, nessa fase, o paciente está bem, ele está funcional, ele não tem sintomas, nada que esteja interferindo o seu funcionamento. Da normalidade, o paciente pode começar a apresentar alguns sintomas. Então, ele não se sente tão bem, por exemplo, se for num quadro depressivo, anda mais desanimado, está sem energia, e esses sintomas, eles vão evoluindo ao longo do tempo, até que a gente tenha um quadro chamado síndrome, onde a gente tem um conjunto mais ou menos estável de sintomas que fazem um contexto de uma síndrome, no caso da depressão, da síndrome depressiva. Então, tem fadiga, baixa de energia, humor depressivo, perda de interesse e prazer, e com consequente influência negativa no seu dia a dia. O paciente perde a sua funcionalidade, ele deixa de fazer as coisas que ele gostava. Nessa fase sindrômica, o impacto ele é muito negativo e faz com que o paciente comece a perceber a necessidade de procura de ajuda. Geralmente é nessa fase, à medida que ela vai se intensificando, que o paciente procura o atendimento. E aí é feito o diagnóstico. A partir do diagnóstico, né, estabelecendo o nível de gravidade, a necessidade ou uso de medicação, o tratamento começa. O tratamento aqui, ele está demonstrando quando a gente utiliza a medicação. Então, a gente chega lá naquela fase onde o paciente está na sua pior característica em termos de sintomas, e aí a gente inicia o uso do medicamento, né? Então, ele está lá nesse gráfico como se fosse no fundo do poço. Então, o medicamento ele é iniciado aqui. Quando a gente inicia o tratamento, a gente tem uma fase chamada de fase aguda e que ela vai ter uma duração de cerca de 6 a 12 semanas. Qual é o objetivo dessa fase? O objetivo é que a gente comece a ter a resposta terapêutica e a gente chegue até a remissão. Inicialmente, né, lá antigamente, o objetivo do tratamento era que o paciente obtivesse a resposta. E o que é a resposta? Ela consiste numa redução de 50% ou mais dos sintomas de um episódio, né? No caso, por exemplo, aqui, de um episódio depressivo. Então, o paciente ele começa a se recuperar e ele tem a melhora de 50% desses sintomas. A princípio, esse era o objetivo que a gente tinha com o tratamento medicamentoso, mas com o tempo isso foi mudando, né? Hoje em dia, o que que a gente deseja? A gente deseja que o paciente atinja a remissão. E o que que é a remissão? É o retorno à funcionalidade total, àquele nível normal prévio ao adoecimento. Então, nessa fase aguda, o objetivo da introdução do medicamento é que a gente leve o paciente a uma melhora dos sintomas, passe pela resposta, que é essa melhora de 50%, mas que a gente consiga levar o paciente à remissão da sintomatologia. Então, é uma fase muito importante e é uma fase onde mostra pra gente que não basta prescrever o medicamento, eu preciso acompanhar a resposta ao tratamento. Então, um paciente, por exemplo, que passou por uma avaliação inicial e recebeu o uso de medicamento, ele não está tratado. Ele recebeu um medicamento indicado e ele precisa ser acompanhado de perto para que a gente consiga realizar o ajuste o mais rápido possível, conforme a necessidade, para que a gente atinja ainda nessa fase aguda a remissão dos sintomas.
tá? Então, por isso que é importante, sempre que um paciente receber começar, né, o uso de um medicamento, ele seja avaliado. O medicamento em si não é o tratamento como um todo, é esse acompanhamento que vai definir a boa evolução desse tratamento, tá? E nessa fase aguda, caso o paciente ele tenha interrupção do uso de medicamento, a gente chama recaída quando esses sintomas eles retornam. Então é uma fase muito inicial, onde a gente não tem uma melhora sustentada, e quando o paciente interrompe precocemente o uso desse medicamento e esses sintomas eles retornam, a gente chama isso de recaída. Então é uma fase onde a gente precisa acompanhar de perto, fazer os ajustes necessários para que a gente consiga obter a remissão. A fase seguinte é a fase de continuação. O que é essa fase? É a fase onde a gente mantém a dose do medicamento para que o paciente permaneça estável. E essa é uma fase muito importante, porque nessa estabilidade ao longo do tempo, onde o paciente permanece em remissão, é possível promover mudanças, aprendizados e todo um contexto que vai favorecer a estabilidade desse paciente ao longo do tempo, mesmo na ausência do medicamento lá na frente do tratamento, né? Porque vai chegar um momento, né, a depender do quadro, que é possível a suspensão, mas isso acontece graças a essa fase de estabelecimento da recuperação, né? Estabelecimento dessa remissão. Então, nessa fase, a gente mantém o uso do medicamento, mesmo na ausência dos sintomas. E esse contexto aqui é importante que a gente entenda porque muitos pacientes eles consideram assim: ah, eu já melhorei, eu não tenho sintomas, eu já estou bem. Será que eu posso parar de usar remédio? Posso interromper o uso do medicamento? A resposta é não. A gente precisa dessa fase, da fase de continuação, para que a gente tenha uma segurança maior na interrupção do tratamento. Então, mesmo na ausência, né, de sintomas, é necessário a manutenção do uso do medicamento por pelo menos mais 9 meses, totalizando aqui um período mínimo de 1 ano de tratamento com o uso do medicamento e mantendo a remissão dos sintomas. Em relação à fase de continuação, ainda é importante a gente saber que, caso o paciente interrompa o tratamento precocemente, ele tem uma chance de recaída, que é o retorno dos sintomas desse episódio que ele está tratando. Então, se ele interrompe o medicamento de forma precoce, antes do término dessa fase de continuação, o paciente pode retornar a se sentir triste, desanimado, perda de interesse ou prazer, né? Então, esses sintomas eles podem retornar. Por isso que é importante que essa fase seja realizada adequadamente, que a gente respeite esse tempo da fase de continuação, que é a totalidade de pelo menos 1 ano de tratamento. A fase seguinte é a fase de manutenção. A fase de manutenção ela é muito importante porque ela impede a recorrência, que é um novo episódio do quadro que a gente está tratando, né? Nesse exemplo aqui, eu estou falando do episódio depressivo. Então, a manutenção do tratamento ao longo de mais de 1 ano, ela tem o objetivo de impedir a recorrência, ou seja, novos episódios depressivos. Isso principalmente naqueles pacientes que já tiveram vários episódios durante a vida. Então, um paciente que já teve 2, 3 ou mais episódios ao longo da vida, é importante que a gente realize essa fase adequadamente, que é a fase de manutenção, né? E ela se dá com a manutenção do medicamento na dose de estabilização para que a gente previna a recorrência desse quadro. Então, que a gente impeça novos episódios ao longo da vida. Não são todos os pacientes que vão precisar fazer essa fase de manutenção, né? Por exemplo, se a gente estiver diante de um paciente que tem um primeiro episódio depressivo durante a vida, nessa fase aqui, ao final da fase de continuação, a gente pode cogitar a suspensão do medicamento. Essa fase de manutenção ela é importante para aqueles pacientes que tiveram 2 ou 3 episódios ao longo da vida. Então, não necessariamente todo mundo vai precisar continuar com esse medicamento ao longo do tempo. A gente tem que avaliar individualmente, a cada caso,
qual é o risco, qual é a situação de vida atual do paciente também, para saber se é o melhor momento de suspensão. Por exemplo, se eu tiver um paciente que está estável há mais de um ano, usando o medicamento adequadamente, e ele está passando por uma fase de muita dificuldade, alguma perda, será que seria o melhor momento para eu interromper esse medicamento? Então, eu preciso avaliar essas variáveis também para decidir junto com o paciente qual seria a melhor estratégia e o momento para a interrupção do paciente. Então, a gente conhecer esse gráfico, né, e como se dá o tratamento psiquiátrico ao longo do tempo, ele é importante para que a gente consiga realmente estabilizar o paciente. Por quê? Essa estabilização, ela só acontece se o tratamento for realizado de maneira adequada. E o tratamento de maneira adequada, ele vai obedecer essas fases de tratamento, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fique à vontade, deixe nos comentários, pode me mandar mensagem lá no Instagram. Esse é um assunto muito importante, tanto para leigos quanto profissionais. E se você tem alguma outra sugestão de tema, algum assunto que você queira ver aqui, deixe nos comentários também.